Muito boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais uma sessão Knowledge da Católica Lisbon e passo a palavra ao Dean Filipe Santos. Muito obrigado, Daniela. Muito boa tarde a todos. Aqui nos encontramos novamente para um seminário, um Knowledge at Católica Lisbon Digital Conference. Nós queremos sempre ser um local, uma comunidade de conhecimento, olhando para os temas importantes da atualidade. E hoje temos um tema, a ligação entre dois temas importantíssimos. Um é a sustentabilidade e o outro é como é que os consumidores e o mercado estão a lidar com o tema da sustentabilidade e estão dispostos ou não a pagar o preço da sustentabilidade, em troca do valor futuro que existirá. Este é um seminário, é um tema interessantíssimo, e é um seminário que nos é trazido pelo CORE, o nosso Center for Consumer Wellbeing and Retail Innovation. Eu gostaria desde logo de agradecer à professora Maria Estarreja, a diretora executiva do CORE, por ter organizado a sessão, e à professora Rita Coelho do Val, nossa diretora de licenciaturas, e professora de marketing também, que tem trabalhado desde há muito no tema do consumo sustentável, bem como a um painel de oradores extraordinário, que nos vai elucidar sobre este tema de diferentes perspectivas, da perspectiva das empresas, dos consumidores, também um pouco da academia, com as intervenções iniciais, e também das experiências que estão a ser feitas nesta área, em particular no tema das embalagens. E, portanto, vai ser certamente uma sessão muito rica, com diferentes perspectivas, com um bom debate, como é normal aqui na Católica Lisbon, e, portanto, agradecendo a todos a vossa presença, eu passaria à professora Maria Estarreja para nos lançar nesta conferência digital. Um abraço a todos e boa conferência. Muito obrigada, professor Filipe Santos. Boa tarde a todos. Gostaríamos de começar por agradecer a oportunidade que foi dada para o CORE poder estar aqui a fazer curadoria deste Knowledge de hoje. Cabe-me a mim a honra de fazer uma breve introdução àquilo que são os temas que hoje vamos ver partilhados ainda mais pelos nossos oradores. E este tema é premente porque claramente a sustentabilidade tem vindo a redesenhar o horizonte dos negócios e está a fazê-lo para sempre, e assim será. A produção e consumo sustentável, tema-chave do CORE, é um tema que é um dos objetivos do desenvolvimento sustentável estabelecido pela Assembleia Geral das Nações Unidas. E dentro deste objetivo existem várias metas. Algumas delas gostaríamos de realçar. Será de alcançar a gestão sustentável e o uso eficiente de recursos naturais, reduzir a geração de resíduos através de vários meios, incentivar as empresas a adotarem práticas sustentáveis e garantirem que as pessoas têm informação para poderem fazer as suas decisões com conhecimento. Esta é, de acordo com o secretário de Estado-Geral da ONU, a batalha das nossas vidas. É um desafio existencial do nosso tempo. Os consumidores reconhecem o impacto que as suas escolhas podem ter e fazem um apelo urgente para agir. Por isso, nunca foi tão importante encontrar o equilíbrio entre a sustentabilidade e a rentabilidade. E os principais negócios, empresas e marcas tentam permanecer relevantes neste novo panorama. É um desafio existencial e há um longo caminho a percorrer. Já em 2019, a Nielsen revelava que apenas 5% das inovações do setor dos bens de consumo incluía valores sustentáveis, contrariando a crescente exigência por parte dos consumidores. Ou seja, apesar da sustentabilidade ser um conceito que tem vindo a conquistar cada vez mais importância, ainda há um longo caminho a percorrer. E parece que grande parte desse caminho passa pelas embalagens. A maior parte das empresas citam os materiais nas embalagens como um desafio central da sustentabilidade, seguido da sua recolha e reciclagem e das matérias-primas. E será que os consumidores concordam com as empresas? Sim, os consumidores também concordam com as empresas e pensam que também a sustentabilidade será assegurada por grande parte pelas embalagens. 85% dos consumidores querem comprar produtos que utilizem a menor embalagem possível. Cerca de 1/3 admite ter deixado de comprar determinadas marcas porque as suas embalagens não eram sustentáveis. E mesmo na altura agora da pandemia, com o online, no caso das compras online, 48% dos compradores afirmou terem recebido embalagens não sustentáveis e 1 em cada 5 disse que isso os influenciou a não voltarem a comprar a esses retalhistas ou a essas empresas.
Também os jovens concordam com isto, mas eles são ainda mais exigentes. Os jovens são muito exigentes. E estimulados pelo efeito Greta Thunberg, as gerações mais jovens estão a exigir ações urgentes de líderes governamentais e das empresas globais. Há uma pesquisa recente realizada a 10 mil jovens em mais de 22 países, incluindo Portugal, que refere que a mudança climática é a sua preocupação mais urgente. E para cada 8 em 10 entrevistados, as grandes marcas é que têm a responsabilidade para ajudar e melhorar os ambientes. E temos visto muito nos últimos anos o panorama da preocupação para com o plástico. Em 2019, cada indivíduo na União Europeia gerou mais de 34 kg de resíduos de embalagens plásticas, dos quais apenas 14 foram reciclados. Entre 2009 e 2019, o volume de resíduos de embalagens geradas por habitante aumentou quase cerca de 7 kg, dos quais 2 foram claramente a quantidade de embalagens de plástico não recicladas. E se há um caminho a percorrer, Portugal tem ainda um caminho maior, uma vez que a sua taxa de reciclagem de plástico está abaixo da média da União Europeia. A pressão está assim elevada para a indústria, para os gestores, para as marcas e para os retalhistas. Será necessário um esforço de otimização da cadeia de embalagens. Mas estarão esses mesmos consumidores que fazem esta pressão dispostos a pagar pela esta sustentabilidade que tanto defendem? Os dados não são claros. Mais de 72% das empresas dizem que os consumidores estão dispostos a pagar mais por práticas sustentáveis, mas mais de metade dos consumidores dizem que o preço é o principal desafio ao comprar produtos considerados sustentáveis. Isto porque outras premissas são valorizadas. No caso das embalagens, a principal preocupação dos consumidores prende-se com a proteção do produto, seguida da facilidade de abertura da embalagem. Existem boas notícias, que é quando à sustentabilidade se encontram associadas outras vantagens na embalagem, a probabilidade do consumidor optar por essa marca é multiplicada por 3. Ou seja, a sustentabilidade é valorizada desde que sejam asseguradas outras premissas relacionadas com a experiência de utilização de produto. Isto porque até que os consumidores estejam disponíveis para pagar um premium pela sustentabilidade, outros fatores prevalecerão. O preço, no que diz respeito à compra de itens do cotidiano, é o fator mais importante para os consumidores, seguido da qualidade dos materiais e da conveniência. Apenas em quarto lugar aparece a embalagem sustentável e o design de produto com uma clara diferença versus o preço. Além disso, no caso dos adultos, 4 em cada 10 consumidores afirmam que as marcas são responsáveis por cobrir estes custos adicionais de incremento de sustentabilidade. Vimos que nos jovens são 8 em cada 10. Portanto, tendo em consideração tudo isto, o que é que nós podemos esperar? Ora, a Nielsen, de acordo com a Nielsen, são 5 as grandes tendências de sustentabilidade que vão moldar a indústria nos próximos anos. Os consumidores estão preocupados, no entanto, vimos que estão confusos. Portanto, perspectiva-se que as marcas se debrucem sobre a pegada de carbono do produto e que intensifiquem as suas campanhas educativas e que cada vez mais coloquem nas suas embalagens estas certificações para ajudarem os consumidores a esclarecerem-se. A regulação da sustentabilidade está a acelerar, assim como a sua complexidade. Isso vai levar também a um acelerar dos planos de sustentabilidade das empresas e levá-los a assumirem compromissos, metas e parcerias que os ajudem a atingir essas metas. Há lacunas críticas na cadeia de valor, limitando alterações significativas a curto prazo. Vão surgir novas formas de melhorar a cadeia de valor com a implementação de novos sistemas, como por exemplo os sistemas de depósito e reembolso que hoje vamos ver. As empresas de fast moving consumer goods e os retalhistas mantêm-se comprometidos, mas a adoção em larga escala das inovações no mercado mantém-se lenta. Apesar destes desafios, os fabricantes e retalhistas vão continuar a inovar nos materiais, quer seja através de incorporação de reutilizáveis ou retornáveis, ou de recicláveis ou alternativos. E por fim, numa quinta tendência, e ao contrário do que muitos poderiam esperar, os plásticos vieram para ficar. A sua reciclagem e incorporação de material reciclado vai ser crescente com recurso a um valor premium a pagar. As empresas vão investir na melhoria de utilização de plásticos, diminuindo o uso de resina plástica e acelerando o uso de outros materiais reciclados. Ainda hoje temos nas notícias que a L'Oréal e a Veolia fizeram uma parceria para a produção de embalagens de cosméticos reciclados. Portanto, estes vão ser os fatores que podemos esperar
e muitos dos temas que vamos ver desenvolver pelos nossos oradores, a quem muito agradecemos desde já. Vamos ouvir a perspectiva das empresas produtoras, através do António Casanova, CEO da Unilever. Vamos ver a perspectiva dos consumidores e dar voz às suas vontades através da Rita Rodrigues, diretora de Public Affairs and Media Relations da DECO-Proteste. E vamos ver um caso de estudo real, o resultado do teste piloto de sistemas de depósito e reembolso de bebidas, por parte de Francisco Furtado de Mendonça, diretor-geral da Associação das Águas Minerais e de Nascentes de Portugal, e da Probeb, a direção e a Associação dos Refrigerantes. Portanto, antes de pedir ao António Casanova para falar connosco, alguns aspectos práticos. As questões, peço que, por favor, coloquem no chat, caso tenham alguma questão. Serão efetuadas no final de todos os oradores, onde a professora Rita Coelho do Val fará o wrap-up de todas as apresentações e fará a moderação das Q&As, se tivermos todos tempo para assim ser. Portanto, sem mais demoras, António, muito obrigada. O palco é todo seu. Maria, obrigadíssima. Senhores professores, senhores professoras, temos imenso gosto e caros colegas de painel, temos imenso gosto em estar presente nesta ocasião de partilha de conhecimento com a academia e entre a academia e as empresas, que achamos sempre que é uma das formas mais úteis de fazer progredir as indústrias e fazer progredir as causas que em cada momento do tempo se tornam relevantes. O que é que nós sabemos que a professora Maria Estarreja ainda não tenha dito? Portanto, há duas ou três grandes lógicas que são bastante presentes. Os consumidores têm demonstrado sistematicamente uma enorme divergência entre o que dizem e o que fazem. Portanto, tipicamente, quando perguntados, todos os consumidores, ou a maior parte dos consumidores, diz que está disposto a pagar mais por produtos sustentáveis, mas depois, também quando perguntados quais é que são os fatores que mais influenciam as suas compras, tipicamente, tudo o que tem a ver com sustentabilidade é um motivo de escolha bastante baixo no ranking total dos atributos que mais os preocupam. E isto não é novo, isto foi sempre assim. Os consumidores querem a sustentabilidade, mas quando perguntados se estão dispostos a pagar por ela, dizem que sim, mas quando perguntados se existem outras coisas que preocupam mais no momento da compra, existe uma quantidade de outras coisas que preocupam mais os consumidores no momento da compra do que a sustentabilidade. E a lógica mais ou menos tem sido, ao longo do tempo, que os consumidores querem a sustentabilidade, mas acham que não devem pagar por ela. Portanto, acham que isso é uma responsabilidade da indústria. E acham que a indústria devia fornecer produtos sustentáveis a preços equivalentes àqueles a que os consumidores estão, num determinado momento do tempo, habituados. Mais facilmente dito do que feito, porque transferir aquilo que são produtos de grande escala para produtos que numa fase inicial são tipicamente de menor escala, raramente consegue ser feito com a mesma proposta económica. Isto em si não seria um problema se visse genericamente uma adoção rápida de produtos mais sustentáveis. Mas o problema é que também não se vê. Portanto, e deixa-me dar exemplos que eu conheço porque são muito próximos de nós. Nós temos uma quantidade de produtos onde temos recargas e nesta lógica toda moderna de recargas mais pequenas, portanto com produtos mais concentrados que depois são diluídos em casa na embalagem original e que têm um custo por utilização equivalente ao produto original, mas o take-up,
pelos consumidores deste tipo de proposta é baixíssimo. Porque, tipicamente, o consumidor segue uma outra lógica, que é o consumidor não gosta de concentrados. O consumidor tipicamente gosta de diluídos porque acha que os concentrados aumentam o gasto médio na utilização dos produtos. Okay? E, portanto, tipicamente, não só em detergentes, como em produtos pessoais, em comida, isto não é muito o caso, o consumidor prefere produtos diluídos porque entende que isto permite uma melhor dosagem e isto permite, portanto, um gasto médio por utilização do que os produtos concentrados, que eles têm tipicamente a noção que originam, e é verdade, porque quando nós seguimos lares, isto é verdade, os produtos concentrados tendem a ser sobredoseados. Okay? E, portanto, originam custos por utilização mais elevados. Portanto, to cut a long story short, a única forma que nós, como indústria, temos de evoluir é conseguir sistematicamente obter tração em propostas sustentáveis que sabemos que não conseguiremos nunca vender mais caros do que as propostas que atualmente existem. E isto é insufismável. Já se tentou isto de 40 formas diferentes e nunca resultou. De 40 formas diferentes, em 30 indústrias diferentes e em 100 países diferentes, e a resposta é sempre a mesma. Pode haver exemplos de outliers, um ou outro caso onde isto não é assim, mas tipicamente a resposta é: temos que conseguir fazer duas coisas, que é oferecer produtos sustentáveis ou mais sustentáveis, ao mesmo valor que oferecemos os produtos atuais, quote-unquote, muito sustentáveis, e temos que conseguir originar no consumidor tração para estes produtos. Ponto. Isto não é um problema porque é uma coisa que a indústria está completamente disposta a fazer. E se virem todas as grandes empresas, e não falo delas de uma forma inócua, já explicarei porque é que elas são extremamente relevantes, todas as grandes empresas têm enormes compromissos com esta direção. Para vos dar exemplos dos compromissos da Unilever, e sei que todas as outras grandes empresas, nossas concorrentes, nesta ou noutras indústrias, têm compromissos iguais. Nós, Unilever, dissemos que até 2025, e 2025 é ao virar da esquina, portanto estamos a 3 anos, comprometemos a reduzir para metade a utilização de plástico virgem nas nossas embalagens. Portanto, vamos passar a utilizar metade do plástico virgem que usamos hoje. 100% das nossas embalagens de plástico serão desenhadas para serem reutilizáveis, recicláveis ou compostáveis. Portanto, todas as embalagens de plástico terão um destes 3 destinos: reutilizável, reciclável ou compostável. Queremos aumentar em 25% a quantidade de plástico reciclado das embalagens. Portanto, dos 3 fins possíveis, o fim preferido, que é o reciclado, terá que aumentar em pelo menos 25% sobre aquilo que é hoje em dia nos próximos 3 anos. E depois, a ajudar todos os sistemas de recolha e processamento de embalagens de plásticos, comprometendo-nos a reciclar e a recolher mais embalagens plásticas do que aquelas que vendemos. Portanto, comprometemos-nos a criar sistemas ou a apoiar sistemas em que tiraremos sempre, e agora repito, do sistema, mais embalagens do que aquelas que pomos fora. Okay? Portanto, seremos, nesse sentido, um contribuidor líquido para o sistema. Estes são os nossos compromissos, mas não são nossos. Se olharem para todas as outras grandes empresas, verão que, e é fácil nomeá-las, as Nestlés da vida, as Procters da vida, as Danones da vida, etc., têm todas compromissos deste teor sobre como é que se querem posicionar naquilo que é um dos grandes temas um dos grandes temas atuais da indústria, que é um tema insufismável. Eu dizia que as grandes empresas não são indiferentes ou não são só uma parte pequena deste puzzle, porque estava a seguir uma lógica que nós acreditamos muito, que é esta lógica da professora Rebecca Anderson, que é uma professora da Harvard Business School,
que tem uma lógica que é, de facto, os grandes compromissos em todas estas lógicas de sustentabilidade, mas noutras também, têm sido conseguidos pelas grandes empresas. Se virmos nos últimos 30, 40 anos, as grandes empresas têm tido a capacidade de anunciar compromissos e de implementá-los de uma forma muito mais rápida do que qualquer iniciativa exterior a elas, e sobretudo do que qualquer iniciativa governamental. Os governos podem ou não decidir entre todos determinados targets para a sustentabilidade, mas as grandes empresas têm tido a capacidade de elas definirem tipicamente objetivos muito mais ambiciosos, sistematicamente os cumprirem e de sistematicamente conseguirem entre todas avançar numa direção muito mais rápida do que outras instituições, pela principal razão de que têm que ser reativos aos seus consumidores, têm que reagir àquilo que os consumidores querem e têm que entender para onde é que os consumidores querem levar as indústrias e, portanto, têm que se organizar para conseguir entregar aquilo que pode ou não ser legalmente exigível, mas mais importante do que isso é aquilo que num determinado momento de tempo é a expectativa dos consumidores. E se isto é verdade hoje em dia, neste tema muito específico que estamos aqui a tratar, que é o tema da sustentabilidade, não é só assim. Todos os temas de saúde também são verdade. Quer dizer, se virem todos os conteúdos de sal e de açúcar na comida, que isto é uma lógica da indústria nos últimos 30 anos, de sistematicamente reduzir conteúdos que sabe, que se veio a provar ao longo do tempo que não são os conteúdos ideais para os alimentos. E fez isto muito antes de ter havido qualquer determinação governamental para ser feito. E, portanto, e termino porque não queria ocupar mais do que o meu tempo, mas existe uma lógica nas grandes indústrias, nas grandes empresas, que depois, por arrasto, trazem toda uma indústria atrás, de responder a solicitações que o mercado tem legitimamente sobre o caminho por onde as indústrias têm que avançar. E que isto é feito por elas grandes empresas, porque têm esta capacidade de liderar, mas depois por toda a indústria, independentemente de haver alguma outra influência exterior que não seja a influência do seu consumidor e, em cada momento do tempo, uma influência legítima. Claro que nem tudo o que o consumidor em cada momento do tempo tem como central é sempre bom. E aí, obviamente, também temos que ponderar os caminhos por onde as indústrias vão. Mas existe uma grande vontade e a capacidade das grandes empresas de darem tração a estes movimentos. Muito obrigado. Muito obrigada, António, por essa perspectiva das empresas que têm muito caminho a percorrer, mas têm muita vontade e já planos bastante implementados e planos para desenvolverem nos próximos tempos. Muito obrigada, António. E para nos dar uma perspectiva mais de partilhar a perspectiva dos consumidores e dar um pouco voz à sua vontade, temos a Rita Rodrigues, diretora de Public Affairs e Media Relations da Decoproteste. Rita, o palco é seu. Muito obrigada e bem-vinda. Muito obrigada. Olá, boa tarde a todos. Eu penso que já estou peço desculpa, penso que neste momento já estarão a ver o meu... Ainda não, Rita? A minha apresentação. Já partilhei? Não? Ainda não estamos a ver, Rita. Ainda não. Então, peço desculpa. Agora já vem aí qualquer coisa. Já está, Rita. Agora não está em forma de apresentação. Ainda. É isso que vou agora colocar. Obrigada. Agora penso que já está. Tenho que pôr em apresentação no Display Settings. Peço. Se importa. E duplicate. Duplicate slideshow. Sim. Fantástico, obrigada. Agora está, não está? Estes testes depois dão sempre estas questões técnicas. Bom, agradecer o convite e dizer acima de tudo que é um gosto poder fazer esta discussão e não se terem esquecido de convidar os consumidores. E, portanto, louvar a iniciativa da Católica, porque
discute-se muito com as marcas, discute-se muito com a indústria, discute-se muito com a academia e muitas vezes esquecemos que sim, é verdade que somos todos consumidores, mas também é verdade que temos que perceber não apenas aquilo que é os nossos interesses, mas também trabalhá-los de uma forma transversal. E por isso é um gosto poder estar aqui, ainda por cima com tão ilustre painel, poder dar aquilo que é a visão e o acompanhamento que fazemos da defesa do consumidor e partilhar de alguma forma convosco todos esses insights. Nós trabalhamos a sustentabilidade, a DEC Proteste há algum tempo, ou seja, não temos há agora uma tendência enorme de se poder falar de sustentabilidade e é um assunto muito na moda e depois a questão é se estamos disponíveis ou não a pagar por essa sustentabilidade, é um outro assunto, mas a verdade é que nós desde 2001 que vimos a trabalhar, quer nos testes comparativos que fazemos, quer inclusivamente em todas as nossas intervenções, seja no desperdício alimentar, seja no desperdício da água, criámos um portal que intitulámos efetivamente sustentabilidade, com dicas muito concretas para os consumidores, porque nós percebemos e estamos muito alinhados com o que o Dr. António Casanova dizia, de que é preciso chegar ao consumidor e é preciso também que ele adira a esta opção mais sustentável, porque se por um lado a questão devem ser os consumidores a pagar pela sustentabilidade, a resposta devem não só, mas também, portanto não devem ser apenas os consumidores a fazê-lo, mas por outro lado nós também temos uma obrigação enquanto representantes dos consumidores de os sensibilizar para que eles possam reconhecer este esforço que é feito e aderir também nas suas escolhas e portanto temos esta função de poder permitir informar e ajudar os consumidores a fazerem escolhas do ponto de vista de sustentabilidade mais esclarecidas e mais informadas. E fazemos-lo, e tivemos inclusivamente com o portal Mais Sustentabilidade, lançámos um conjunto de podcasts que falávamos precisamente de falar em sustentabilidade, onde inclusivamente o Dr. António Casanova foi um dos nossos convidados e, portanto, também hoje aqui presente, juntamente com outras entidades e outras marcas, onde a conversa era exatamente essa, era uma conversa muito informal, onde nós tentávamos perceber de que maneira é que conseguíamos perceber também o que é que está a ser desenvolvido e o que é que está a ser oferecido aos consumidores, mas poder desenvolver também nesta lógica de como é que esta decisão. E quando falamos de sustentabilidade, nós não estamos a hipotecar as gerações futuras nem a cavar a nossa sepultura. Nós estamos já, neste momento, a definir aquilo que vai ser o fim de tudo, ou seja, a decisão não podemos deixá-la para amanhã e temos muito esta lógica de dizer aos consumidores, não basta apenas pensar sustentabilidade, é preciso definir e começar hoje a viver e a ter escolhas também de forma sustentável. Nós avançamos com o pedido do Dia Nacional, do reconhecimento do Dia Nacional da Sustentabilidade e um pedido junto à Assembleia da República. E porquê é que eu trago este exemplo aqui? Porque a primeira reação é que seria no mínimo um pouco estranho uma organização de defesa do consumidor encabeçar um movimento de pedir que o dia 25 de setembro, que foi uma escolha obviamente simbólica para este dia, fosse definida em Portugal como o Dia Nacional da Sustentabilidade. Não existe este dia reconhecido em nenhum país da Europa e, nesse sentido, nós quisemos simbolicamente, enquanto representantes dos consumidores, passar também esta mensagem. A sustentabilidade deve fazer parte daquilo que é a própria noção do consumidor e o dia-a-dia deste consumidor. E, portanto, aproveitar também que, enfim, hoje temos uma vasta audiência a acompanhar-nos, a convidar a que se juntem a nós neste movimento. Nós queremos acreditar, e este ano isso não aconteceu porque foi calhar na véspera das eleições que depois, entretanto, foram convocadas, mas gostaríamos muito que o dia 25 de setembro de 2022 fosse efetivamente reconhecido e, como nós vemos pelo slide que vos apresento, já foi aprovado no Parlamento, portanto há agora uma mera formalidade para que vá para a frente. Gostaríamos muito de poder festejar este primeiro dia, também muito nesta lógica que estamos hoje aqui a fazer, portanto com todos os stakeholders, porque passa a ter uma simbologia, mas dá aqui uma importância muito grande para que o consumidor perceba a necessidade desta mudança e a necessidade desta mudança de comportamentos. Depois, indo aqui também para os dados que estão muito alinhados com o que estivemos a dizer.
Nós percebemos, e no estudo que fizemos de Consumers Insights, nós recolhemos a informação junto do consumidor numa lógica de quais é que destas frases eram aquelas que melhor se aplicavam aos nossos consumidores. E é interessante ver que 14% diz que procura especificamente por produtos amigos do ambiente e está disposto a pagar mais por eles, e portanto é uma percentagem que nos parece interessante, de um comportamento que não é muito habitual, mas é interessante ver que 36% procura especificamente por produtos amigos do ambiente, mas não está disposto a pagar mais por eles. E, portanto, fazemos aqui uma lógica de entre intenções e, na prática, depois como é que o consumidor vê o seu papel interventivo nesta tomada de decisão. Nós percebemos que, de facto, e em linha com o que tinha sido dito e os números que foram apresentados, há uma tendência para aumentar no que diz respeito a esta percepção e esta preocupação pela sustentabilidade. Percebemos um dado muito interessante, que é as camadas mais jovens, temos, por um lado, o crescimento desta preocupação, e depois são os millennials, 55%, quem mais se preocupa com o ambiente. Temos logo a seguir a geração X com 42% e os baby boomers com 40%. Portanto, há aqui um dado que nos parece óbvio que sim, 50% procuram produtos amigos do ambiente, 36% não estão disponíveis para pagar mais e apenas 14% mostram essa disponibilidade. E isto deve ser feito como um desafio, ou seja, como é que nós, por um lado, e vemos aqui também uma interligação muito de todos, que é, por um lado, nós da Ecoproteste, como é que podemos informar, dar este propósito e toda esta informação ao consumidor, no sentido que, quando ele toma a decisão, por um lado, esta seja mais esclarecida e ele perceba o que está a adquirir e qual o impacto do que está a adquirir, e, portanto, aqui um papel informativo muito importante. Por outro lado, também esse papel tido pelo mercado, pelas marcas, no sentido de valorizarem o que estão a apresentar e de darem continuidade a esta sensibilização, digamos assim. Nós fizemos o nosso papel e, portanto, o que fizemos foi desenvolver, aproveitar também aqui o despertar para o verde, vamos falar assim. Nós percebemos que, enfim, não podemos dizer que há um lado bom nesta pandemia, mas temos que aproveitar sempre as oportunidades de os portugueses estiveram mais em casa, tiveram um outro tipo de comportamento e outros hábitos a nível de aquisição e, portanto, como é que nós conseguimos aproveitar também este momento e fizemos para que haja uma maior ponderação a nível de consumo, uma maior utilização de bens em segunda mão, um maior aproveitamento, um combate ao desperdício propriamente dito, e o que fizemos também foi desenvolver, e desde 2020 que passámos a ter, nas nossas comparações, aquilo que nós chamamos a escolha verde, ou seja, para além da escolha acertada, para além do melhor do teste nos testes comparativos que fazemos, de uma forma independente, em laboratórios devidamente acreditados para o efeito, passámos a ter, como resposta a esta necessidade de tornar mais visível para o consumidor, a escolha verde. E a escolha verde dirige-se precisamente a estes consumidores que procuram, nas escolhas que fazem, nomeadamente em produtos com ingredientes, nos produtos que adquirem, procurar onde é que estão os produtos com ingredientes menos agressivos, que tenham um bom desempenho. Estamos a falar essencialmente de produtos de higiene e de limpeza, e passámos a ter também este critério de atribuição. E, portanto, nas categorias de detergentes, máquina da roupa, máquina da louça e detergentes de casa de banho, nos testes comparativos que fazemos, passamos a atribuir a escolha de verde, a escolha que é, do ponto de vista mais sustentável, de acordo com os nossos testes comparativos. E, enfim, e também as próprias marcas estão a habituar a esta nova realidade. Nós defendemos que no sítio da compra, portanto, na tomada de decisão propriamente dita, esta informação pode ser muito interessante para o consumidor ponderar entre um produto versus o outro,
Neste momento, estes selos podem ser utilizados pelas marcas que conseguem esta atribuição de acordo com estes critérios, que são critérios independentes. Nós o que temos em consideração é que as características, quais é que são os ingredientes que são contidos nos produtos que estamos a analisar e, portanto, temos aqui, de facto, uma ponderação de 80% da composição dos ingredientes do produto tem um peso de 80% sobre essa avaliação e os restantes 20% dizem respeito à embalagem. Portanto, temos aqui uma lógica de, por um lado, analisar, e só aqui um pouco ao detalhe, sem querer perder muito tempo, mas por um lado analisar a lista de ingredientes que é disponibilizada e, portanto, perceber destes quais é que são aqueles que têm, qual é a classificação para o ambiente e a toxicidade para o meio aquático, e isto permite-nos depois chegar a uma avaliação. Temos depois a quantificação de alguns desses ingredientes que é feita com análises laboratoriais, e depois a embalagem. Na embalagem o que verificamos é o nível do enchimento e, portanto, o produto tem que ocupar, é um dos nossos critérios, o produto tem que ocupar pelo menos 85% do recipiente e calculamos o peso da embalagem por lavagem, ou seja, esta lógica de quanto menor, melhor para o ambiente. Estes são os critérios que depois, enfim, com toda a avaliação e com toda a ponderação, permitem chegar àquilo que é a atribuição do selo verde. E temos vários selos já emitidos nestas categorias que estão identificadas, e, enfim, e vários produtos que são produtos bem conhecidos de mercado, e inclusivamente alguns produtos também da Unilever cujo selo de escolha verde foi atribuído. Depois a grande discussão é se a marca pretende ou não usar esse selo numa lógica de o poder divulgar junto do consumidor, mas isso já é uma análise puramente comercial por parte da marca que fica com essa categoria. Por fim, também dizer que a nossa preocupação vai também em poder dar ao consumidor algumas informações concretas. Dou-vos aqui 2 exemplos que se podem encontrar naquilo que é o portal da sustentabilidade, saindo um bocadinho indo em concreto mais uma vez, como é que o consumidor pode ter aqui uma intervenção direta, digamos assim, por um lado nas escolhas, através do selo verde. Depois trago-vos o exemplo de 2 intervenções distintas, uma que tem a ver com este compromisso que nós também percebemos que as marcas têm e que de alguma forma queremos também envolver os consumidores a que mais uma vez eles possam tomar parte dessa mudança e, portanto, uma campanha que nós chamamos o Exige Fora da Caixa, numa lógica de o próprio consumidor começar a ser mais seletivo e exigente no que diz respeito a produtos que adquire com embalagens perfeitamente desnecessárias ou que ele próprio deixe de ter esse tipo de escolhas e, portanto, estamos aqui muito nesta lógica de poder trabalhar em conjunto para poder alterar situações em que claramente estamos a utilizar a embalagem de forma completamente desnecessária e desta maneira podemos atingir as metas desejadas. E temos depois um outro exemplo diferente, este de o lixo não é água, numa lógica de separação, uma exigência que fazemos, que é separar do cálculo da tarifa de resíduos em função do consumo de água. Enfim, é uma realidade que todos nós, se pensarmos nos sítios onde vivemos, temos certamente, que é pagar a tarifa de resíduos em função daquilo que é o consumo de água, quando, no nosso entender, deve ser separado e deve ser implementada de uma forma rápida, digamos assim. Enfim, como digo, de uma forma sucinta e não querendo extravasar o tempo, eu acho que será muito interessante se houver perguntas, e porque percebemos também, enfim, vamos agora ver a apresentação do próximo orador, mas a verdade é que nós percebemos que há aqui algo que nos liga e que me parece ser fortíssimo, que é, estamos todos comprometidos em alcançar as metas e em mudar aquilo que são os comportamentos. E isto só se faz pelas dificuldades que foram
pelos números que foram apresentados, quer na introdução, quer depois pela intervenção do Dr. António Casanova, isto só se faz com um claro alinhamento numa lógica de cada um da sua forma e com os seus destinatários poder passar esta informação e sensibilizar todos, porque não nos esqueçamos que somos todos consumidores, sensibilizar-nos a todos que, de facto, a sustentabilidade tem que fazer parte do nosso dia-a-dia e todos nós temos uma responsabilidade e portanto, temos que o fazer de uma forma informada, mas consciente de que não há o planeta B e, portanto, isto não é apenas uma moda, é uma necessidade que é imperativa. Muito obrigada pela excelente intervenção e por nos dar a conhecer coisas muito importantes, e tenho a dizer que dia 22 de setembro, não é? Já está na minha agenda, como eu, ainda bem que conseguiram isso e conseguiram ter esse dia que na Europa não existe. Muitos parabéns. Muito obrigada pela sua intervenção, e como terceiro orador temos o Francisco Furtado Mendonça, que é diretor-geral da Associação de Águas Minerais e de Nascentes em Portugal e da Probeb, refrigerantes, que nos vai dar a conhecer os resultados reais do teste piloto do sistema de depósito de reembolsos que as duas associações, em conjunto com a APED, implementaram nos últimos tempos. Francisco, muito obrigada por estar aqui connosco, muito obrigada por partilhar connosco os resultados. Muito obrigada, professora Maria Estarreja, muito obrigada à Universidade Católica por este convite e a oportunidade que temos de partilhar convosco este projeto piloto que desenvolvemos em conjunto com as duas associações, Águas Minerais Naturais e Bebidas Refrigerantes, a Probeb, e com a Associação Portuguesa das Empresas de Distribuição, a APED, e dar-vos também hoje uma boa notícia, que é da constituição da Associação das empresas que são candidatas a gerir o futuro sistema de depósito de reembolso em Portugal. Eu vou então partilhar aqui o... Exato. Por aqui a tela cheia. Muito bem. Como vos digo, este foi um projeto que abraçámos com todo o entusiasmo, mas também movidos pela necessidade e a urgência de cumprirmos com determinadas metas que são enormes desafios para o setor todo o setor das bebidas em Portugal, e não só, mas em Portugal é disso que estamos agora a conversar. Temos que, em 2025, atingir uma recolha de embalagens, e agora estamos aqui a falar de embalagens de plástico. No caso das bebidas, todas as embalagens de plástico que hoje colocadas no mercado são embalagens fabricadas em PET, já é um material em si mesmo 100% reciclável e que, portanto, é da maior importância aumentar de forma muito significativa a recolha deste material. Porquê? Porque a Comunidade Europeia assim o impõe, 77% de recolha já em 2025 e 90% em 2029, mas fundamentalmente por aquilo que o Dr. António Casanova já referiu e que tem a ver com o fabrico de novas embalagens a partir do PET reciclado. Nós temos já em 2025 a obrigação e a meta de atingir que 25% de PET reciclado em todas as embalagens que colocamos no mercado e 30% em 2030. É um desafio enorme, que nós estamos a abraçar com toda a nossa força e com todo o nosso entusiasmo. Na verdade, o que nós queremos é este caminho da circularidade. Na verdade, o que nós queremos é transformar aquelas embalagens que nós utilizamos para embalar os nossos produtos e utilizá-las na produção de novas embalagens. As embalagens em PET vão deixar de ser lixo, não são embalagens que são matéria-prima para a produção de novas embalagens. Uma vez, duas vezes, três vezes, muitas vezes. E este desafio nós temos que conseguir. Isto chama-se circularidade. Neste contexto, em 2018, a Assembleia da República Portuguesa aprovou uma lei
que depois foi, evidentemente, promulgada e que estabelece que em 2019, até 31 de dezembro, se deveria criar em Portugal um sistema de incentivo, um projeto piloto para este sistema de embalagens não reutilizáveis em plástico. E em 2022 começarmos a trabalhar, haver já uma regulamentação para o desenvolvimento deste sistema de depósito de reembolso, o SDR, em Portugal. Começando pelo piloto, de que gostava de partilhar convosco, que esta mesma portaria também veio estabelecer aqui algumas baias. Primeiro, que a responsabilidade é dos embaladores, os embaladores enquanto responsáveis pelos produtos que colocam no mercado. Estamos a falar dos embaladores industriais e dos embaladores distribuidores, porque o retalho também tem as marcas da distribuição. Estamos a falar neste projeto piloto de garrafas em PET até 2 litros, sumos, refrigerantes, águas engarrafadas, cervejas. Estamos a falar da atribuição de um incentivo, de um prémio ao consumidor final, que na devolução é de 2 cêntimos nas embalagens até 1 litro e de 5 cêntimos acima de 1 litro. Estamos a falar de máquinas de retoma automática, e estamos a falar de disseminar pelo país, em 23 pontos do país, no piloto, estas embalagens, estas máquinas em grandes superfícies comerciais com áreas superiores a 2.000 metros quadrados. Este projeto foi um projeto desenhado por 18 meses, foi um projeto que finalizámos agora em setembro de 2021 e que apresentámos os resultados publicamente nessa altura. É disto que neste momento vou falar. O projeto tinha, evidentemente, como objetivos essenciais, não só testar este sistema de incentivos junto dos consumidores, como adquirir experiências para que depois, e produzir ensinamentos, para depois desenvolvermos o futuro sistema de depósito de embalagens, que na verdade é o nosso objetivo final. O projeto piloto tem apenas aqui um caráter meramente instrumental. E depois garantir que as embalagens recuperadas nestas máquinas, embalagens de alta qualidade, uma vez que são todas recicláveis e são colocadas nos contentores próprios e que não há contaminações que sejam suscetíveis depois de adulterar a sua qualidade para a reciclagem, estas embalagens de qualidade que depois permitem, de facto, o fabrico de novas garrafas de bebidas. O projeto piloto decorreu, como disse, durante um período de 18 meses. Foi evidente que este período foi coincidente em parte com o tempo da pandemia e, portanto, houve algumas restrições, daí ter arrancado de uma forma relativamente tímida, mas logo que o desconfinamento pôde ser, em grande parte, uma realidade já no verão de 2021, nós pudemos verificar que houve um crescimento muito significativo e uma grande adesão, fortíssima adesão dos consumidores às máquinas. Houve dias, nós tínhamos desenhado este piloto para recolhermos cerca de 1.000 unidades de embalagens de plástico por máquina diariamente, e houve dias em que atingimos os 2.869 embalagens de recolha. Na verdade, em média, no mês de setembro de 2020. Este foi o período em que houve um certo desconfinamento, e foi também o período em que nós estávamos a dar os tais incentivos de uma forma total. Como o êxito fomos vítimas do nosso próprio sucesso. E a certa altura, os incentivos financeiros que tínhamos previsto e que estavam previstos no quadro do contrato que tínhamos feito com o Fundo Ambiental se estavam praticamente a esgotar, foi necessário passarmos para uma fase em que já não estávamos a dar incentivos económicos, estávamos a dar às pessoas a possibilidade de contribuírem para uma causa social. Cada um das máquinas e cada uma das áreas estava associada a uma instituição de solidariedade social que tinha sido selecionada pelos consumidores
pelos consumidores, e que nessa altura, portanto, estes fundos reverteram para esses donativos, reverteram para essas instituições. Ainda podemos ter alguma performance, mas quando acabou o exclusivo para os donativos, então, né, passámos a uma terceira fase, em que já não estávamos a dar nada ao consumidor, era apenas aquilo que era a sua cidadania, digamos assim, e de ir às máquinas depositar estes materiais. E aquilo que realmente se verifica aqui, como vão ver nas conclusões, é que o incentivo económico acaba por ser absolutamente determinante no comportamento dos consumidores. Portanto, neste período, nós recolhemos 16 milhões, mais de 16 milhões de garrafas de PET, atribuímos mais de 510 mil euros em valores de prémios aos consumidores, demos 66 mil euros de donativos a instituições do Solidariedade Social, foram efetuadas mais de 730 mil transações e recolhemos, muito importante, 475 toneladas de plástico em PET que foram encaminhadas para reciclagem e que neste momento estão a ser utilizadas para fabrico de novas embalagens. Portanto, comentários, nós fizemos, este projeto foi cuidadosamente acompanhado e monitorizado pela Universidade Nova, pela Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova, que produziu um estudo à volta deste trabalho. Eu não tenho tempo para detalhar todas as conclusões, mas... Não, temos um minuto, Francisco. Só tenho um minuto? Sim. Então aqui faz as conclusões. favor. A mais importante é que o incentivo económico é importante, mas que também é importante apoiar, de facto, a participação e a comunicação dos consumidores. Eu vou só aqui passar muito rapidamente para vos dar esta boa notícia de que, entretanto, como os pilotos, às vezes em Portugal, ficam como pilotos, nós queremos construir e estamos a construir já uma associação SDR Portugal, com um conjunto de empresas muito significativas, quer do lado da produção, quer do lado do retalho. É uma empresa que vai ser liderada pelos produtores e pelos retalhistas, que é uma associação sem fins lucrativos e que está muito focada no consumidor, na conveniência do consumidor e pretende comunicação muito clara. Vamos ter em Portugal 3.600 máquinas espalhadas pelo país, vamos ter 90 mil pontos de recolha manual, porque além das máquinas vai haver também esse ponto, e na verdade isto vai significar também, porque o ambiente e a sustentabilidade também criam riqueza, vai criar 1.500 postos de trabalho, vão ser investidos mais de 100 milhões de euros, vamos movimentar mais de 300 milhões de euros em depósitos, valores de depósito, e vamos, evidentemente, que é o mais importante, recolher o dobro daquelas embalagens em PET que temos. De facto, implementar o SDR vai numa perspectiva de conveniência para o consumidor, operacionalmente eficaz e eficiente, com material de qualidade para produzir novas embalagens, e é assim que nós pretendemos aceitar o desafio da circularidade. É esta boa notícia que também queria deixar aqui convosco. Muito obrigado. Muito obrigada, boas notícias. Agradecemos aos oradores os importantes insights e a partilha de conhecimento que hoje aqui tivemos, e passo a palavra à professora Rita Coelho do Vale para fazer aqui o wrap-up e o encerramento da sessão de hoje. Obrigada a todos. Ora, muito boa tarde a todos. É com grande alegria que vejo que temos uma grande audiência hoje a falar nesta temática. Eu vou tentar ser breve, que é para não excedermos o nosso tempo da conferência. Eu acho que aqui tivemos uma visão muito interessante, muito global sobre este problema. Acho que falta um tipo de orador que nós às vezes esquecemos neste tipo de conferências, que é o governo, porque o governo em si também é uma entidade que tem um papel aqui predominante. Fazendo aqui um wrap-up muito rápido. Começámos com a Maria Estarraja, que abordou, pôs o dedo na ferida, não é? O dedo na ferida é muito simples, isto, também a nível académico, isto está mais do que estudado, que é que 85% dos inquiridos num dos estudos, salvo erro da Nielsen, indicavam que queriam comprar produtos mais sustentáveis, mas apenas um terço estava disposto a pagar mais. Isto está muito bem documentado, é o Attitude Behavior Gap, portanto, aquilo que nós temos, ou aquilo que nós desejamos fazer, até muitas vezes em termos de valores, depois não se verifica em termos do nosso comportamento. E o que eu achei interessante era esta questão do estar disposto a pagar mais, porque acho que fez um link muito interessante para a talk, para a intervenção do António Casanova,
que fosse o dedo na ferida do lado da indústria, que é do lado da indústria, não é? Isto só funciona se os consumidores tiverem rapidez na adoção. Isto é um bocadinho uma lógica aqui do nosso profit and losses. Portanto, se não houver economias de escala, se não houver rapidez na adoção, o que vai acontecer é que, do ponto de vista da indústria, começam a ser categorias de produto que podem não ser interessantes do ponto de vista de financeiro, do ponto de vista de rentabilidade. Portanto, isto é uma visão do problema. Depois tivemos a Rita Pinho Rodrigues, com uma intervenção também muito interessante, e a abordar outra perspectiva, que é, nós enquanto consumidores, muitos de nós achamos porque é que hei de ser eu a ter que pagar este premium, não é? Porque é que tem de ser eu enquanto consumidor, a ter que pagar este premium, e portanto eu acho que a abordagem da DECO Proteste é uma abordagem que está muito alinhada também com as universidades, que é no fundo, há que educar, não é? Há que esclarecer, há que transmitir os conhecimentos, porque isto esta questão da sustentabilidade, e que está muito estudada a nível da academia, eu estou a acabar agora uma meta-análise, nós no último ano encontramos mais de 500 artigos publicados em revistas académicas só sobre a questão da Corporate Social Responsibility e da questão da sustentabilidade. Isto tem que ser uma abordagem absolutamente holística, nós não vamos conseguir mudar o mundo de hoje, não é por hoje estamos a ter esta conferência aqui hoje, terça-feira, que nós amanhã chegamos às empresas e dizemos, assim, eu até acho que eles me convenceram muito imenso, isto é uma coisa super importante e, portanto, a partir de agora vamos estar totalmente focados na sustentabilidade, ou que chegamos a casa e dizemos aos filhos, olhem, queridos, a partir de agora, esqueçam, não vai haver suminhos em embalagens pequenininhas, não vai haver iogurtes, vamos passar a levar tudo em caixinhas, vocês quando chegarem a casa vão lavar, porque é para ser sustentável. Porque não vai acontecer, isto é uma realidade. Nós somos preguiçosos enquanto consumidores, isso é uma das coisas que eu costumo dizer nas minhas salas de comportamento do consumidor. Somos muito preguiçosos, somos muito inertes. Portanto, nós demoramos a conseguir reagir e demoramos a conseguir adotar e a mudar, porque também somos muito avessos à mudança. Portanto, isto é um paradigma, isto nós temos que, de facto, educar, e aí, Rita, estamos 100% alinhadas, há que educar e há que informar, mas às vezes a informação não é suficiente. A informação é uma coisa relevante quando o consumidor quer ser educado. Porque quando o consumidor não quer ser educado, a informação per si vale o que vale, não é? Porque também tem que procurar essa informação. Há necessidade de haver esta informação, mas também de conseguir educar. Aliás, um dos estudos que a Rita citou, da questão do consumidor de hoje em dia estar muito mais focado, muito mais consciente, muito mais focado na sustentabilidade, é algo também que está a se encontrar a nível de vários estudos, de forma transversal. Nós mesmos na Católica fizemos vários estudos durante o Covid e identificámos exatamente isso. Pelo menos dizem que vão ficar mais sustentáveis e mais conscientes, não quer dizer que depois na prática o fiquem. E depois o Francisco Furtado Mendonça, a mostrar um caso de estudo, não é? Uma coisa real que está a ser feita agora. Francisco, eu acho notável e acho excepcional que isto esteja a ser feito. Eu tenho pena que só estejamos a fazer agora em 2021, 2022, porque eu estava-me aqui a lembrar, eu tive a oportunidade de ver uns meses na Suécia, eu andei para trás para saber os anos, em 1985, portanto foi há 36 anos atrás, e há 36 anos atrás eu e os meus irmãos já nos divertíamos a meter as latinhas e as garrafinhas de plástico nas máquinas do supermercado. Porquê? Porque era uma forma de receber algum cashback, portanto, que era a forma de ter ali uma mesada, portanto, havia ali um envolvimento da família em fazer isso. Ou seja, nós em Portugal estamos a lançar isto agora e ainda bem que o estamos a fazer, mas eu acho que era interessante também percebermos o que é que os outros países fizeram e em que fase é que estão, porque se em 85 a Suécia já fazia isto e eu depois tive também, passado uns anos, eu estive vários meses nos Estados Unidos em 91 e mais uma vez era a diversão familiar dos 3 irmãos, era fazer a recolha das embalagens, ou seja, isto é uma coisa que está em muitas sociedades e está imbuído. E pronto, isto leva-me para o meu comentário final, que eu acho que isto tem que ser uma abordagem e parece-me que estas intervenções caminham exatamente nesse sentido. Sozinhos não vamos lá chegar, ou seja, a indústria sozinha não vai lá chegar, porque depois precisa o comportamento do consumidor, só educar o consumidor também não vai funcionar, porque precisamos que a indústria seja capaz de acompanhar as necessidades e os desejos dos consumidores, e por parte de todas as associações produtoras e associações envolvidas no setor de retalho, também per si não vão funcionar sozinhas. Isto tem que ser uma abordagem 100% holística e é nesse sentido que eu acho que falta também o governo nesta discussão, na medida em que pode haver também todo um conjunto de incentivos fiscais, de incentivos que não seja pelo consumidor pagar mais, mas se calhar pagar menos,
porque, por exemplo, as embalagens sustentáveis têm um IVA mais reduzido. Era uma das formas de, eventualmente, eu que não sou economista, muito menos especialista em políticas fiscais, mas diria que à partida me parece que poderia ser uma maneira a seguir. E, portanto, há que educar. Eu diria que a palavra do dia é educar, 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 educar. Porquê? Porque só com educação, e a educação, eu fiz aqui uma frase que era: a educação deve começar da creche e ser até aos lares, ou seja, a ideia é de 1 ano até aos 80 ou 90 anos. Nunca é tarde demais para se aprender e nunca é tarde demais para se alterar os hábitos de consumo. Portanto, esta educação devia ser absolutamente transversal, passa por nós, todos aqueles que temos filhos em diferentes idades, também educar dentro do nosso agregado familiar estas políticas de sustentabilidade, e que vão muito além da embalagem, não é? Vão muito além das embalagens que se escolhe, tem a ver com a utilização do desperdício alimentar, com a utilização da água, com a adoção de meios de transportes mais sustentáveis. Eu estava à procura da estatística aqui enquanto estavam a falar, salvo erro, esta semana li uma estatística que pela primeira vez a procura dos carros elétricos, as vendas dos carros elétricos superaram as vendas dos carros a gasóleo e gasolina em Portugal. E isso é um indicador que, e não é só o benefício fiscal dos 3.000 ou 4.000 euros que o Estado dá, mas parece que as famílias também se estão a movimentar nesse sentido e a perceber aqui alguma componente, pode não ser só baseada em valores, porque também tem aqui uma poupança habitualmente, mas há aqui. Portanto, há que educar as massas, e isso é um pormenor muito importante. Educar as massas de uma forma muito transversal, utilizar muito nudging, que é um hot topic. Os governos a nível mundial têm estado a criar muitas Behavioral Insights Units, que é mesmo para perceber como é que nós conseguimos fazer a alteração do comportamento, porque não basta dizer ao consumidor: damos-lhe X se puser a garrafa, ou damos-lhe Y se comprar uma embalagem sustentável, ou vai ter este benefício fiscal. Isto tem que ser mesmo uma coisa vinda, tem que ser bottom-up. Isto tem que ser uma coisa que as massas vão desejar, as massas vão pedir, e quando as massas pedirem, não há outra hipótese, não a indústria e todo o resto do mundo, digamos, ficar alinhado, porque no fundo os consumidores guiam a procura. Isto passa por educar nas escolas, nos diferentes ciclos, incluir nas salas de cidadania um grande enfoque na sustentabilidade, e educar no ensino superior, que é um assunto que também só agora é que está a começar a chegar às escolas universitárias, e isso também é um pecado nosso, e aí temos que conhecer também um bocadinho essa falha, mas nós, a nível pelo menos da Católica Lisbon, temos feito um esforço muito grande em introduzir cursos de responsabilidade social, cursos de consumo sustentável, a nível completamente alinhados com a universidade também, que está neste momento a lançar várias disciplinas em termos dos objetivos sustentáveis, e portanto isto tem que ser um esforço holístico, e temos que ter noção e temos que ter a humildade de perceber que não vai ser da noite para o dia. Portanto, nós não o vamos conseguir fazer da noite para o dia, mas que todas estas pequenas, umas mais pequenas, outras maiores, contam. E que é esta construção, isto é quase como construir um Lego, não é? Nós quisermos fazer uma torre no Lego, nós não conseguimos de repente fazer uma torre, aquilo temos que estudar, temos que aumentar as bases para conseguir depois começar a construir a torre, senão a uma certa altura a torre vai cair, não é? A torre não é sustentável, e aqui há uma troca de palavras gira, porque a torre não é sustentável, não tem força. E portanto, se nós queremos construir uma torre com força, é de facto isto que nós estamos a fazer hoje, ou seja, há que falar no assunto, há que educar, não é educar só estes, há bocadinho estávamos 64 ou 70, porque a partir destes 64 ou 70 que estão aqui hoje já são pessoas que estão com preocupação no tema, é mesmo educar, desde as massas, é educar os senhores que estão na rua e que estão a deitar as garrafas de plástico para o caixote de lixo, é educar todos os vários players, os produtores, os intermediários de consumo, que eu acho que também era muito interessante numa conferência deste género estarem aqui hoje, toda a parte de Oreca, não é? Toda a parte de restauração, de bares, como é que eles trabalham esta questão da sustentabilidade, toda a parte da hospitalidade, os hotéis, como é que trabalham esta questão da sustentabilidade, até que ponto é muito fácil pormos no papel dizer que um dos nossos objetivos é sermos mais sustentáveis. Isso não custa nada, é meia dúzia de letras, não é? O que custa é a ação. E pronto, a palavra que eu deixava aqui, fechava aqui a conferência, que já nos excedemos no tempo, é um esforço conjunto e é educar os nossos filhos, educar os nossos pais, educarmos a nós mesmos, educarmos os nossos colegas e termos de coragem de apontar o dedo quando há um caixote de lixo de reciclagem
e a embalagem de papel é deitada para o lixo ao lado, em vez de ser posta no contentor correto, porque é com estes pequenos passos que nós conseguimos construir um futuro maior. E da minha parte é tudo. Foi um prazer estar aqui nesta conferência, já nos temos um bocadinho de tempo, temos algumas perguntas no chat, deixo aqui um bocadinho à Maria, eu não sei se podemos ter mais 5 minutos para tentar interessar algumas destas perguntas. Eu julgo que há agora um evento a seguir. E portanto vamos ter dificuldade. Aqui no Zoom. Nós iremos ler com atenção as perguntas do chat e se nos permitirem faremos o reenvio para os oradores, tentaremos dar resposta, temos os e-mails dos participantes e portanto acho que podemos tentar fazer isso, não podemos, Maria? Excelente iniciativa, Rita. Muito excelente. Obrigada a todos. Muito obrigada a todos e muito obrigada aos oradores. Obrigada.